Lacan, quando aborda a transferência, não que ele não abordasse sempre ao longo da teoria dele, mas nesse seminário da transferência, o seminário 8, ele, ao longo do seminário inteiro, ele se debruça na obra O Banquete de Platão. E é fantástico, porque o banquete se trata de vários filósofos, né, ao redor de uma mesa, com bom vinho, boa comida, e a proposta entre eles ali é que fizessem elogios ao Eros, deus do amor. Então começa um ou outro fazendo vários elogios, discursos maravilhosos e impecáveis. E tem uma situação em que Alcibíades, que é um deles, chega completamente embriagado nesse banquete e dá uma, destrambelhada na ordem ali da situação. Só que ele não só chega embriagado, mas ele chega declarando amor por Sócrates. Então ele fala que é apaixonado por Sócrates porque, na verdade, naquela época, o homem, os garotos aprendiam a ser homem com outros homens, mas não necessariamente pela via sexual. Aliás, isso não estava incluído. Claro que a gente sabe que, inevitavelmente, havia essas relações. E a queixa da Alcibíades era que Sócrates não tinha cedido a isso. Ele não teve relações com ele e Alcibíades, completamente apaixonado, querendo essa relação. Acontece que Sócrates escuta aquela declaração toda, e aí o que o Lacan recorta, que é fundamental na questão do banquete de Platão, é que a postura, a atitude, o ato de Sócrates é como se fosse um ato analítico, que é como um analista deve agir com um paciente que é namorado, que inevitavelmente vai estar, às vezes, tão declarado assim pela pessoa do analista, às vezes de uma forma meio que subentendida, mas esse amor ao saber, esse supor um saber na figura do analista, então é um amor direcionado ao analista que na verdade não é para a pessoa do analista, porque ele sequer conhece a pessoa do analista, mas é direcionado àquele saber que ele acredita que o analista tem. Então a postura do Sócrates é escutar aquela declaração de Alcibíades e virar para ele e falar assim: não é nada disso, você não me ama, você acha que me ama, o que você ama é o que eu pude te proporcionar. Foi alguma coisa que você viu em mim e que você acredita que eu sou detentor disso, mas eu não tenho isso para te dar. Foi alguma coisa que eu pude te proporcionar. Na verdade, você ama Agatão. E Agatão foi uma coisa aleatória ali. Ou seja, ele direcionou para um outro. Porque é isso que o analista faz. Não que ele vai ficar nomeando quem que o sujeito ama. Mas é uma maneira de recortar, o Lacan recorta isso aí, para demonstrar que é sempre de um outro que se trata. E mesmo quando você está numa relação amorosa, esse amor louco, você é minha vida, eu sou apaixonado por você, não é o outro, porque você não alcança o outro enquanto sujeito. Você alcança sempre o outro enquanto objeto. E ele é um objeto que cabe na sua fantasia, a maneira como você vê o sujeito. Tem uma frase muito interessante, assim, é quase um poema que o Lacan fala no Seminário 11, que ele fala que é assim, essa questão do amor, Eu amo em ti porque vejo em tu algo que é mais do que tu, Ou seja, porque é sempre mais, E aí ele acrescenta, o objeto A, que é uma criação teórica do Lacan, muito em cima da questão do objeto parcial de Freud, Então, nós vestimos a roupagem de objeto A para esse outro, Nesse outro que a gente se apaixona. Então, o recorte de Lacan foi nesse sentido, que Sócrates direciona para um outro, não interessa quem, e demonstra, ele devolve isso para que o Alcibíades perceba que, na verdade, não é a ele que Alcibíades ama. A questão foi o que Sócrates proporcionou para ele, e o analista nada mais é do que isso. Por isso que tem uma frase muito conhecida de Lacan, que ele fala o seguinte: amar é dar o que não se tem. Porque o analista, ele oferece isso para o analisando, ele oferece nada mais, nada menos que a falta. E dentro dessa falta é onde surge o desejo, E o analisando, ele pode fazer alguma coisa com isso. É isso que, na verdade, o que a gente teoricamente acha, muito por conta do início, dessa questão da transferência, Não que a transferência não esteja ao longo de toda a análise, tá, mas ela é destituída. Acontece que, assim, esse amor de início aí, a gente acha que o amante, ou seja, a pessoa ativa, a pessoa que está amando, é o analisando. Mas, na verdade, ao final de uma análise, quem é o verdadeiro amante é o analista, porque ele dá o que ele não tem. Ele dá a própria falta. Essa questão da suposição de saber, é uma coisa que o Lacan
postulou de uma forma melhor, assim. É ele que colocou esse termo, né, assim, sujeito suposto saber. O que acontece quando eu falo que o sujeito ele supõe um saber naquele profissional ali, né, e que no fundo o profissional nada sabe sobre aquele sujeito. Freud falava, receba cada paciente como uma folha em branco, né, assim, é sempre uma novidade que vai surgir ali. Claro que ele não pode esquecer o que ele sabe pela sua própria experiência, pelo seu próprio estudo, mas não ache que um caso que foi resolvido de tal maneira, ou um caso que já viu, quando você recebe um novo paciente, é desse caso que se trata. Não é um caso igual ao outro. Então, essa é o que o Lacan também chama da douta ignorância. Se há alguma coisa que um analista precisa ter essa douta ignorância, porque estar avisado de que, na verdade, ele nada sabe sobre aquele sujeito, mas ele sabe sim como o inconsciente funciona, como o inconsciente se manifesta, como fazer a interpretação dessas manifestações do inconsciente, escutar da ordem da linguagem, o discurso daquele sujeito. É isso que o analista sabe. E é dessa maneira, nessas ferramentas aí, que ele vai devolver o discurso do sujeito, né? Então, o que acontece é que essa suposição de saber, ela é fundamental que se dê. É preciso que se dê ao longo de uma análise, né, assim, que leva muito tempo, a gente não tem como prever quanto tempo e não tem regra, mas ao longo de uma análise o sujeito ele vai se dar conta que, na verdade, o analista não sabe dele. Quem detém o saber é ele próprio, só que isso leva todo um processo. Leva todo um tempo, né? O próprio Freud elegeu o mito de Piano para falar do complexo de Édipo, né? Ele para falar de toda essa relação amorosa, primeira com pai e mãe, não foi à toa. Foi por conta desse ele não sabia do Édipo, a respeito de que ele estava matando o pai, a respeito da mulher que ele casa, que vinha a ser a mãe dele. Então esse ele não sabia é o fundamental, porque tem vários mitos, se a gente for procurar na história, né, assim, na mitologia, enfim, tem vários mitos que tem essas questões aí, né, de matar o pai, de desposar a mãe, enfim, uma série de coisas parecidas. Mas o fundamental, a eleição de Freud foi por conta do ele não sabia, do Édipo. Né? Então, na verdade, assim, só que há um saber que é inconsciente. Havia um saber ali nele, né? Só que isso só é possível sendo construído ao longo de um trabalho de análise. Então, mais para o final da análise, o que seria o amor no final da análise? No final da análise seria, em primeiro lugar, essa destituição desse lugar do analista como aquele que detém o saber a respeito do seu sofrimento, né? Então, ele começa a tirar essa roupagem de objeto A do outro, como se ele fosse fundamental, porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente acredita que esse alguém tem ou é aquilo que vai dar conta da nossa falta. Só que isso é uma ilusão, é uma fantasia, é um mecanismo da neurose, né? Acontece que essa falta ela é constitutiva, e por isso que o Lacan postula a teoria do objeto A, porque na verdade o objeto A seria esse objeto desde sempre e para sempre perdido. O objeto A não há, é o que Lacan fala. Ele não existe, né? Então, só que a gente fica deslizando nos objetos, né, dando essa roupagem para dar conta da nossa falta. E a nossa frustração é que nenhum dos objetos dá conta. A questão do final de análise é aprender a amar. É para isso que um analista com um sujeito que está sofrendo, eles se isolam dentro do que a gente chama de setting analítico. É para nada mais nada menos que o sujeito aprender a amar. O que seria aprender a amar? É amar considerando sobretudo as diferenças, sabendo que aquele outro que você elege, ele não é perfeito, ele não vai te completar, ele não é tudo na sua vida, ele tem milhares de defeitos, ele vai, de alguma forma, ele não vai te retornar tudo que está pedindo, e o que ele for te oferecer nunca vai ser da maneira que você gostaria, mas mesmo assim você faz uma escolha, você quer estar com aquela pessoa, você começa a amar no sentido de considerar essa falta. É preciso considerar essa falta. O sujeito ele tem que saber que ele é faltoso. Isso é irremediável. O problema do neurótico, a maior doença do neurótico é querer ser amado. Se ele não quisesse ser tão amado, ele seria um pouquinho mais tranquilo na vida, mas é isso que nos esgota.
essa questão do final de análise é uma questão que é muito cara para nós, os analistas, né? Porque a gente se questiona até hoje, desde o Freud, se a gente for ver na obra dele, na análise terminável e interminável, né? Há fim de análise? A gente não sabe, porque não há cura do sujeito, né? O sujeito ele não pode curar da sua própria condição subjetiva, condição do sujeito. Não tem como. Então não se trata de uma cura. Se trata de, na verdade, você chega com vários sintomas lá, não quer dizer assim, como a gente pode dizer, a direção de uma análise não é necessariamente fazer com que o sujeito se desfaça dos sintomas, porque é no sintoma que ele é. Né? Tem uma frase da Clarice Lispector, eu acho que é do Paixão segundo GH, que ela fala assim, eu não quero me desfazer dos meus maiores defeitos, porque a gente nunca sabe em que pilar a gente está sustentado. Claro que não é exatamente assim a frase, mas é mais ou menos assim. Então, na verdade, o sujeito, o que seria um final de análise, ele não deixa de ter um ou outro sintoma, ele não se cura da neurose dele, ele não vira um sujeito perfeito, né? Mas ele está ali avisado da sua neurose, ele está avisado de como ele ama, ele está avisado de como ele vive, né? Então ele vai, na verdade, saber gerenciar o seu próprio sintoma. O final de análise, a proposta de um final de análise nada mais seria do que o sujeito que faz análise se tornar analista do seu próprio sintoma. É aí que há a queda da transferência num final de análise, quando ele começa a se dar conta que o analista nada sabe sobre ele. Foi apenas um instrumento, então ele destitui o analista daquele lugar e ele continua sendo sujeito, tendo as questões dele, claro que, pelo menos espera-se, tendo saído do campo das paixões, essa questão passional, demandante, né, de uma forma mais tranquila, mais fácil, mais prazerosa até dessa questão amorosa, né? Então, o sujeito, ele sai de uma análise, se chegar a seu termo, e isso que a gente se questiona, né, se há final de análise, de uma forma que ele está gerenciando os seus próprios sintomas, ele está avisado, ele sai dali como analista dos seus próprios sintomas.